Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, dos versículos 39 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Amados e amadas de Deus, uma imagem muito simples que Jesus está usando para falar aos seus discípulos. Os discípulos são os de casa, os discípulos são os de dentro. Jesus hoje está se dirigindo a todos nós. E a imagem do ladrão que chega na hora em que menos esperamos e arromba a casa. E se o dono da casa soubesse a hora em que ele iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. E a partir dessa imagem agora, Jesus convida os discípulos a estarem preparados, a estarem vigilantes. Vós, porém, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Quer dizer, o Senhor vai chegar na hora em que menos esperarmos, na hora em que menos imaginarmos. Ele vai chegar. Então, o grande convite é: ficai preparados. Amados e amadas de Deus, esse convite é para todos nós. Foi para os discípulos do tempo de Jesus. Esse convite é para os discípulos de todas as gerações. Estarmos preparados, estarmos vigilantes, estarmos atentos no nosso seguimento de Jesus Cristo, estarmos sempre com o nosso coração aquecido. Então Pedro agora faz uma pergunta para Jesus. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Amados e amadas de Deus, a imagem do administrador prudente. Jesus, no fundo, quer dizer que a parábola é para todos. É para os chefes da comunidade, é para aqueles que são responsáveis pela comunidade cristã, mas é também para as pessoas simples, para os leigos e leigas. Esta parábola é para todos, quer dizer, todos devem estar vigilantes. Aqueles que têm responsabilidades, o administrador aqui fiel e prudente, mas também o simples empregado. E continua o texto do Evangelho: em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Amados e amadas de Deus, aqui a imagem do empregado mau, do empregado que não agiu bem, do empregado que espancou, do empregado que não cuidou. Ele será partido ao meio e participará do destino dos infiéis. Quer dizer, imagem que denota reprovação, a possibilidade de sermos reprovados diante de Deus. Por quê? Porque não fomos bons administradores, porque não fomos bons servos, não fomos bons servidores, não vivemos como nos pede o Senhor. E continua a parábola: aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Quer dizer, sofrerá castigo, mas não fala de reprovação. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Quer dizer, não é também imagem que mostra castigo, mas não reprovação. E continua, o Evangelho termina dizendo: a quem muito foi dado, muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Quer dizer, a responsabilidade daqueles que receberam muito, a responsabilidade daqueles que estão na frente da comunidade, a responsabilidade de todos aqueles e aquelas que se colocam no seguimento do Senhor e vão se aprofundando cada vez mais na vontade do seu Senhor. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça de sermos bons servidores, de sermos servos fiéis e prudentes, que buscam viver segundo a vontade do Senhor e agem segundo a vontade do
Senhor, que estejamos preparados para o momento em que o Senhor voltar, que Ele nos encontre vigiando. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.